No momento em que você faz isso, eles agem. Este vídeo não é sobre se tornar cruel. Não é sobre mentir, trapacear ou machucar pessoas. É sobre entender o ambiente em que você já está. Porque se recusar a ver o jogo, não tira você dele. Isso apenas torna você uma peça fácil. Maquiavel nunca prometeu paz. Ele prometeu posição. Ele prometeu clareza em um mundo onde a clareza é rara. Ele prometeu que, uma vez que você entenda como o poder funciona, você deixa de se surpreender com o comportamento das pessoas. Nos próximos minutos, você aprenderá 10 princípios psicológicos que Maquiavel observou muito antes das redes sociais, da política corporativa e da manipulação moderna. Estas não são frases motivacionais. Estas são ferramentas mentais. Ferramentas que ajudam você a parar de reagir, parar de se explicar e parar de sangrar energia para pessoas que não merecem acesso às suas emoções. Se você ficar até o fim, você não se sentirá mais barulhento. Você se sentirá mais calmo, mais afiado e mais difícil de ser abalado. Agora, eu quero que você deixe esta afirmação nos comentários. Eu vejo o jogo. Número 1. Por que jogadores sujos amam pessoas boas? Maquiavel notou algo que a maioria das pessoas nunca quer aceitar, porque ataca sua autoimagem antes de atacar sua lógica. As pessoas que mais se tornam alvos não são fracas, estúpidas ou incapazes. Elas são boas, elas são consistentes, elas são transparentes. Elas se comportam da mesma maneira em todas as situações, com todas as pessoas, esperando o mesmo padrão moral em troca. E essa consistência se torna um mapa para qualquer um que queira usar. Jogadores sujos não caçam poder diretamente. Eles caçam padrões. Eles observam quem faz pausas antes de responder, quem dá o benefício da dúvida, quem hesita em decepcionar os outros. Eles observam quem se sente desconfortável com o silêncio, quem corre para esclarecer intenções, quem se sente culpado por impor limites. Isso não são falhas de caráter, são sinais. E sinais convidam à exploração. Uma pessoa boa presume valores compartilhados. Ela presume que as regras são mútuas. Ela presume que a justiça é universal. Essa suposição é a brecha. No momento em que você acredita que o outro lado agirá da maneira que você agiria, você entrega a eles o controle sobre o tempo, o tom e o resultado. Jogadores sujos não precisam dominar você pela força. Eles simplesmente esperam que você se limite. Maquiavel entendeu que a moralidade sem consciência se torna previsibilidade, e previsibilidade não é virtude em ambientes hostis, é exposição. Quando alguém sabe exatamente quanto tempo você tolerará o desrespeito, quanta confusão você desculpará, quantas chances você dará antes de revidar, eles não precisam mais adivinhar, eles calculam. É por isso que os jogadores sujos se sentem confortáveis em escalar a situação lentamente. Eles testam com pequenas violações, um atraso, uma distorção, uma sutil mudança de responsabilidade. Eles observam sua resposta. Se você permanece educado, eles avançam. Se você permanece esperançoso, eles continuam. Se você explica em vez de observar, eles ajustam a abordagem deles. Cada reação ensina a eles até onde podem ir sem consequências. Pessoas boas frequentemente acreditam que a moderação ganha respeito. Maquiavel viu o oposto. Moderação sem vantagem atrai pressão. Quando alguém percebe que você sempre escolherá a harmonia em vez da posição, eles não precisam mais negociar. Eles só precisam esperar. O perigo não é a bondade. O perigo é ser previsível. Jogadores sujos não temem a ética. Eles temem a incerteza. Eles temem pessoas que não revelam seus limites cedo. Eles temem aqueles que não correm para restaurar o equilíbrio. Eles temem indivíduos que observam em silêncio em vez de corrigir imediatamente. É por isso que Maquiavel alertou contra exibir a virtude na superfície. Não porque a virtude seja inútil, mas porque anunciá-la remove a flexibilidade. Quando as pessoas sabem exatamente quem você é o tempo todo, elas sabem exatamente como tirar você do centro.
A solução não é a crueldade, é a ambiguidade estratégica. Você não precisa mudar quem você é internamente. Você precisa mudar o que revela externamente. Você não deve consistência àqueles que não conquistaram sua confiança. Você não deve clareza àqueles que estão coletando informações. Você não deve previsibilidade a pessoas que se beneficiam da sua hesitação. Uma vez que você para de presumir decência, você recupera a vantagem. Uma vez que você para de preencher o silêncio, você recupera o controle. Uma vez que você para de oferecer voluntariamente os seus limites, você deixa de ser fácil. Eu quero que você deixe esta afirmação nos comentários. Eu me movo com consciência. Número 2. A arte da fraqueza controlada. Maquiavel entendeu que a força bruta atrai resistência da mesma forma que o calor atrai pressão. Quando a força é óbvia, os outros se ajustam. Eles se defendem. Eles se preparam. Eles fecham fileiras. Mas quando o poder está oculto, as pessoas relaxam. Elas se expõem sem perceber que estão fazendo isso. É aqui que a fraqueza controlada se torna estratégica e não submissa. Jogadores sujos estão sempre mapeando ameaças. Eles não temem a agressão tanto quanto temem a imprevisibilidade. A dominância barulhenta é fácil de responder. A capacidade silenciosa não é. Quando você se apresenta como totalmente capaz, totalmente confiante e totalmente consciente, os outros se tornam cautelosos. Eles falam menos. Eles entregam menos. Eles protegem seus ângulos. Mas quando você permite que pequenas falhas sejam vistas, a atmosfera muda. A fraqueza controlada não é fingir ser incompetente. É permitir que os outros subestimem sua consciência, seu alcance ou sua intenção. É escolher quando não corrigir, quando não desafiar, quando não revelar compreensão. Essa moderação cria um falso senso de segurança. As pessoas começam a presumir que estão na frente. Elas apressam decisões. Elas explicam demais. Elas mostram prioridades que normalmente esconderiam. Maquiavel observou que a impaciência é um produto da vantagem percebida. Quando alguém acredita que lhe faltam opções, ele para de se controlar cuidadosamente. Eles falam mais livremente. Eles testam limites mais rápido. Eles escalam sem garantir a posição. Isso não é arrogância. É a natureza humana respondendo à dominância percebida. O erro que a maioria das pessoas comete é tentar provar competência cedo demais. Elas esclarecem. Elas se justificam. Elas demonstram inteligência. Ao fazer isso, elas interrompem o fluxo de informações que vêm em sua direção. No momento em que os outros percebem que você está acompanhando tudo, eles param de se revelar. A fraqueza controlada mantém o canal aberto. Há poder em deixar que as suposições permaneçam não corrigidas. Se alguém acredita que você não notou uma mudança, uma contradição ou uma tática, ele se sente seguro para repeti-la. Padrões emergem. A intenção se torna visível. O tempo se torna previsível. O que eles pensam ser invisibilidade é, na verdade, exposição. Maquiavel nunca aconselhou força constante. Ele aconselhou uma exibição seletiva. Você escolhe quando se afirmar, quando recuar, quando parecer incerto. Essa variação atrapalha o cálculo. Os outros não conseguem focar em um modelo estável de você. Sem um modelo, eles hesitam. A fraqueza controlada também desarma as expectativas. As pessoas antecipam resistência da força. Elas não antecipam paciência da capacidade. Quando você não reage da maneira que eles esperam, o roteiro deles quebra. Eles começam a preencher as lacunas. Eles começam a se explicar. Eles oferecem concessões prematuramente. Essa abordagem exige disciplina. O ego quer reconhecimento. O orgulho quer clareza, mas revelar muito cedo demais destrói a vantagem. O objetivo não é vencer cedo. O objetivo é acumular vantagem silenciosamente. Quando usada corretamente, a fraqueza controlada transforma o observador no piloto. Você não está mais respondendo à pressão. Você está moldando a pressão. Os outros revelam limites enquanto você conserva os seus. Os outros se apressam enquanto você se estabiliza. Maquiavel entendeu que a pessoa mais perigosa na sala
não é a mais barulhenta. É aquela cuja capacidade total permanece desconhecida até que seja importante. No momento em que você para de corrigir todas as suposições, você começa a controlar o cenário. Número 3. Por que se explicar faz você perder? Maquiavel alertou contra a honestidade desnecessária, não porque a verdade seja prejudicial, mas porque a explicação afasta o controle de você. No instante em que você começa a justificar ações, motivos ou decisões, você entrega autoridade sobre a interpretação. O que começou como clareza se torna uma brecha. O que parecia transparência se transforma em vantagem para o outro lado. Explicações convidam à avaliação. Uma vez que você explica, os outros se sentem no direito de julgar se o seu raciocínio é válido, suficiente ou aceitável. Isso muda a dinâmica. Você não está mais agindo de uma posição de poder. Você está buscando aprovação. Jogadores sujos reconhecem isso imediatamente. Eles não discutem o seu resultado. Eles dissecam o seu raciocínio, porque o raciocínio pode ser distorcido. Toda explicação cria estrutura. Estrutura cria ângulos. Ângulos criam oportunidades. Quanto mais detalhes você fornece, mais material existe para desafiar, distorcer ou usar como arma. Jogadores sujos não estão ouvindo para entender. Eles estão ouvindo para extrair. Eles esperam por inconsistências, linguagem emocional ou lacunas que possam reformular. O silêncio opera de maneira diferente. O silêncio não oferece superfície para atacar. Ele não pode ser editado, citado ou lembrado seletivamente. O que não é dito não pode ser reformulado contra você. Maquiavel entendeu que reter comentários preserva a ambiguidade, e a ambiguidade protege o poder. Quando os outros não conseguem interpretar totalmente a sua intenção, eles hesitam em agir agressivamente. Explicar também revela prioridades. Quando você se justifica, você expõe o que importa para você, sobre o que teme ser mal interpretado e onde a pressão afeta mais você. Jogadores sujos estudam esses sinais. Eles ajustam táticas futuras em torno deles. O que você achou que era honestidade se torna um mapa. Há também uma mudança psicológica que ocorre quando você começa a se explicar. Você se sente investido em ser compreendido. Esse investimento torna reativo. Você começa a corrigir interpretações, esclarecer o tom, defender a intenção. Cada resposta puxa você mais fundo para o cenário deles. A conversa deixa de ser sobre fatos e passa a ser sobre o controle da narrativa. Maquiavel observou que a autoridade raramente se explica. Ela anuncia decisões, não justificativas. Isso não é arrogância. É posicionamento. Quando você age de forma decisiva, sem comentários excessivos, os outros se ajustam ao seu redor. Quando você se comunica demais, os outros testam limites. Jogadores sujos frequentemente provocam explicações deliberadamente. Eles questionam, insinuam confusão ou expressam uma leve discordância. Não para obter clareza, mas para induzir você a revelar mais do que o necessário. Uma vez que você começa, parar parece estranho. A armadilha se fecha silenciosamente. O silêncio força os outros a projetar. Na ausência de explicação, eles preenchem as lacunas com suposições. Essas suposições revelam mais sobre eles do que sobre você. O tom deles muda. A paciência deles diminui. O desconforto deles cresce. Essa reversão coloca o poder de volta onde pertence. Isso não significa se tornar evasivo ou enganador. Significa entender que nem toda ação exige comentários. Nem toda decisão precisa de defesa. Nem todo movimento se beneficia da transparência. O discernimento substitui o impulso. Maquiavel entendeu que quanto menos você explica, menos ganchos existem para a manipulação. Quando você fala apenas o necessário, cada palavra carrega peso. Quando você se explica constantemente, as palavras perdem a autoridade. O poder é preservado não por dizer mais, mas por escolher quando o silêncio é mais forte. Número 4. Jogadores sujos nunca atacam. Elas se posicionam.
Maquiavel observou que o confronto direto raramente é o movimento preferido daqueles que entendem de influência. Ataques abertos criam resistência, visibilidade e risco. O posicionamento, no entanto, remodela os resultados sem atrito. Jogadores sujos não empurram você para o conflito. Eles colocam você dentro de circunstâncias onde qualquer resposta funciona contra você. Em vez de acusar, eles sugerem. Em vez de se opor, eles enquadram a situação. Em vez de desafiar, eles organizam condições que limitam suas opções. Você não é forçado a agir. Você é guiado a agir. E assim que você responde, o ambiente já foi projetado para fazer você parecer impaciente, emocional ou irracional. O posicionamento depende do contexto, não da força. Jogadores sujos entendem que a percepção é formada pelo ambiente, pelo tempo e pela comparação. Eles esperam até que os outros estejam presentes. Eles escolhem momentos em que você está com pressa, cansado ou sob pressão. Eles introduzem variáveis em silêncio e depois recuam. Quando a tensão aumenta, eles permanecem calmos, permitindo que o contraste trabalhe a favor deles. Maquiavel entendeu que a reputação raramente é destruída por acusação. Ela sofre erosão por meio da implicação. Quando alguém parece consistentemente calmo, enquanto você parece reativo, os observadores tiram conclusões sem precisar de instruções. Jogadores sujos não precisam desacreditar você abertamente. Eles deixam que os padrões façam o trabalho. É por isso que se defender em voz alta muitas vezes sai pela culatra. A defesa confirma a narrativa de que algo precisa de defesa. Quanto mais energia você investe em corrigir a percepção, mais atenção você atrai para ela. Jogadores sujos confiam nesse instinto. Eles esperam que você corra para se esclarecer. Eles esperam urgência emocional. Essa urgência se torna evidência. O posicionamento também funciona por meio da atribuição de papéis. Você é escalado para um papel antes mesmo de falar. O reclamão, o difícil, o impaciente. Uma vez que o papel está estabelecido, cada ação é interpretada através dessa lente. Jogadores sujos não discutem fatos. Eles gerenciam rótulos. Maquiavel aconselhou entender o palco antes de reagir nele. Se você não reconhecer como uma situação é arranjada, você confundirá manipulação com coincidência. Você responderá ao comportamento superficial, enquanto ignora a estrutura por baixo dele. Essa estrutura determina o resultado muito antes do diálogo começar. O contra-ataque não é a agressão, é a compostura e a observação. Quando você desacelera, você perturba o planejamento deles. Quando você se recusa a desempenhar o papel esperado, o roteiro enfraquece. Quando você responde minimamente, o contraste desaparece. O posicionamento falha quando não há reação para amplificar. Jogadores sujos dependem da previsibilidade. Eles precisam que você defenda, explique ou se emocione na hora certa. Quando você não o faz, eles perdem o controle sobre o fluxo narrativo. O ambiente que eles construíram para de funcionar. Os observadores começam a notar inconsistências. Maquiavel entendeu que o poder opera invisivelmente quando permitido. A resposta mais forte é muitas vezes a contenção. Deixe o contexto falar sem a sua interferência. Deixe os padrões se revelarem. Deixe o silêncio negar o impulso. Deixe esta afirmação nos comentários. Eu escolho o posicionamento. Número 5. Por que a justiça é uma armadilha? Maquiavel entendeu que a justiça parece segura porque oferece conforto moral, não porque garante equilíbrio. As pessoas se apegam a ela, acreditando que os resultados se corrigirão com o tempo. Essa crença desmorona no momento em que um lado abandona as regras enquanto o outro permanece leal a elas. A justiça só funciona dentro de um acordo compartilhado. Fora disso, ela se torna uma vulnerabilidade. Jogadores sujos reconhecem quando alguém está comprometido com o tratamento igualitário, independentemente do contexto. Eles exploram esse compromisso, pisando fora dos limites, enquanto esperam que você fique dentro deles. Você hesita, eles avançam. Você calcula a ética, eles calculam a vantagem. Esse descompasso determina o resultado antes mesmo de qualquer troca terminar. A armadilha da justiça não é a bondade, é a rigidez. Quando você insiste em padrões iguais em ambientes desiguais,
você remove sua capacidade de adaptação. Jogadores sujos confiam nisso. Eles sabem que você hesitará em elevar o tom. Eles sabem que você evitará parecer excessivo. Eles sabem que você teme ser visto como injusto, mais do que ser prejudicado. Maquiavel viu que a justiça sem imposição é simbólica. Ela comunica valores, mas não produz consequências. Jogadores sujos não se comovem com símbolos. Eles respondem apenas ao custo. Quando o comportamento não tem preço, ele se repete. Quando o desequilíbrio cria conforto, ele se aprofunda. A justiça também atrasa a tomada de decisões. Enquanto você avalia o que é apropriado, outros agem com base no que é eficaz. Esse atraso não é neutro. Ele transfere o impulso. Jogadores sujos entendem o ritmo. Eles se movem enquanto os outros deliberam. Na hora em que a justiça é considerada, a situação já mudou. Há também uma recompensa psicológica ligada à justiça. Ela permite que as pessoas se sintam superiores enquanto perdem posição. É por isso que muitos indivíduos inteligentes permanecem presos. Eles confundem satisfação moral com sucesso estratégico. Maquiavel alertou contra essa. O poder não reconhece intenção. Ele reconhece resultado. Jogar com precisão é diferente. A precisão responde à realidade como ela é, não como deveria ser. Ela se ajusta ao comportamento, não aos ideais. Quando alguém cruza a linha, a precisão responde proporcionalmente, não educadamente. Ela introduz consequências sem pedir desculpas. Ela não busca equilíbrio. Ela restaura a vantagem. Jogadores sujos muitas vezes acusam os outros de serem injustos quando o controle deles é ameaçado. Essa acusação é estratégica. Ela desencadeia a culpa. Ela pressiona você a recuar para a moderação. Maquiavel entendia bem essa tática. No momento em que você começa a defender a justiça, você abandona a vantagem. Precisão não significa excesso, significa exatidão. Significa escolher respostas que corrigem o desequilíbrio sem drama. Significa entender quando a contenção serve a você e quando serve ao outro lado. Significa saber que as regras são ferramentas, não âncoras. Uma vez que você liberta a necessidade de parecer justo para aqueles que agem de má fé, a clareza retorna. As decisões se simplificam, os limites se solidificam. Os outros se ajustam rapidamente quando percebem que o comportamento traz consequências. Jogadores sujos respeitam a imposição de regras, não ideais. Maquiavel não descartou a justiça. Ele a contextualizou. Ele entendeu que sem poder, a justiça é decoração. Com o poder, ela se torna estrutura. Quando você para de confundir justiça com força, você para de perder em silêncio. Número 6. A psicologia da resposta adiada. Maquiavel observou que a velocidade muitas vezes se disfarça de confiança, enquanto a paciência é confundida com hesitação. Na realidade, reações imediatas frequentemente servem mais ao outro lado do que a você. Jogadores sujos confiam na urgência. Eles pressionam por respostas rápidas, decisões rápidas e engajamento emocional instantâneo. Porque a pressa reduz sua capacidade de escolher deliberadamente. Uma resposta adiada quebra a expectativa. Quando os outros antecipam uma reação e recebem quietude em vez disso, a incerteza se forma. Essa incerteza cria pressão interna. As mentes começam a correr para preencher a lacuna. Os motivos são questionados. As estratégias são reconsideradas. O silêncio se torna ativo, mesmo que nada esteja sendo dito. Jogadores sujos são condicionados a gerenciar situações através do ritmo. Eles provocam e depois observam a velocidade. Respostas rápidas revelam prioridades, gatilhos emocionais e limites de tolerância. O atraso remove esses sinais. Sem retorno, eles perdem a orientação. A vantagem muda silenciosamente. Maquiavel entendeu que o tempo amplifica o desequilíbrio. Aqueles que se apressam vazam informações. Aqueles que esperam as reúnem. Uma pausa permite que você observe mudanças de tom, tentativas de escalada ou recuos. O que inicialmente era confiante muitas vezes se torna inquieto. O que foi calculado começa a vacilar.
A resposta adiada também inverte a gravidade emocional. A pessoa que espera controla a atenção. Os outros começam a se perguntar o que está sendo considerado, o que está sendo preparado, ou o que eles podem ter julgado mal. A ansiedade cresce na ausência de confirmação. Essa ansiedade enfraquece a posição deles sem confronto. De forma importante, atrasar não é evitar. É uma retenção intencional. Jogadores sujos esperam atrito ou submissão. Eles raramente antecipam compostura sem explicação. Essa compostura interrompe o roteiro deles. Eles não podem prosseguir com confiança sem saber qual é a sua posição. A pausa nega a eles essa clareza. Maquiavel notou que a pressão revela o caráter ao longo do tempo. Quando as reações desaceleram, a impaciência surge, mensagens repetidas aparecem, o tom fica mais afiado. As tentativas de recuperar o controle aumentam. Cada tentativa expõe a intenção. O atraso transforma o outro lado no ator principal que tenta se explicar. Há também um efeito de reputação. Aqueles que respondem instantaneamente parecem reativos. Aqueles que escolhem o tempo certo parecem controlados. Os observadores notam esse contraste. A autoridade está associada ao controle sobre o ritmo, não ao volume de resposta. Reações adiadas sinalizam autodomínio. Muitas pessoas temem que esperar pareça fraqueza. Jogadores sujos encorajam esse medo porque os beneficia. Na realidade, a contenção comunica confiança. Ela sugere opções. Ela implica avaliação em vez de defesa. Maquiavel entendeu que o poder é sentido quando não tem pressa. O atraso também protege contra a manipulação através da emoção. Quando se dá tempo aos sentimentos para se acalmarem, a clareza substitui o impulso. Decisões tomadas após uma pausa são mais difíceis de redirecionar. Jogadores sujos dependem do imediatismo emocional. Remova isso e a influência deles desaparece. O objetivo não é enrolar indefinidamente. É escolher o momento que maximiza a sua vantagem. Responda quando a informação for suficiente. Haja quando a pressão mudar de lado. Haja quando os outros já estiverem expostos. Agora eu quero que você deixe esta afirmação nos comentários. Eu controlo o ritmo. Número 7. Por que eles tentam confundir sua identidade? Maquiavel observou que o controle se torna fácil quando uma pessoa perde a certeza interna. Quando alguém não confia mais na própria direção, começa a olhar para fora em busca de confirmação. Jogadores sujos entendem isso profundamente. Em vez de atacar o comportamento, eles miram na autoimagem. Uma vez que a identidade se torna instável, a resistência entra em colapso sem força. Essa tática raramente parece agressiva. Ela chega como comentários, observações sutis, comparações com uma versão passada, declarações disfarçadas de preocupação. O objetivo não é a correção, é a desorientação. Quando alguém começa a questionar se está agindo de acordo com seu caráter, ele desacelera, ele hesita, ele duvida do próprio instinto. A confusão de identidade cria atrito dentro da mente. A energia que deveria ser usada para a observação é redirecionada para a autoavaliação. Jogadores sujos exploram essa mudança. Enquanto você está ocupado se perguntando se está sendo razoável, eles continuam avançando. Maquiavel entendeu que uma identidade estável cria consistência sob pressão. Quando os indivíduos sabem quem são e o que defendem, a influência externa enfraquece. Jogadores sujos tentam fraturar essa estabilidade. Eles insinuam um desvio de conduta. Eles sugerem perda de autenticidade. Eles enquadram a mudança como um declínio. Essa manipulação funciona porque a maioria das pessoas vincula a autoimagem à validação externa. Quando outros desafiam essa imagem, o desconforto surge. O desejo de corrigir a percepção se ativa. O comportamento se torna reativo. A pessoa tenta provar alinhamento com o passado em vez de agir no presente. A confusão também prejudica a imposição de limites. Quando alguém duvida de sua própria postura, hesita em impor limites. Jogadores sujos reconhecem essa hesitação e aplicam pressão ali. Eles não precisam dominar.
Eles simplesmente esperam que a incerteza faça o trabalho. Maquiavel viu que os governantes não caíam por ataques, mas pela perda de clareza. Uma vez que a identidade fraturava, as decisões se tornavam inconsistentes. A inconsistência convidava ao desafio. O desafio convidava ao colapso. O mesmo princípio se aplica em menor escala. A divisão interna enfraquece a posição externa. A defesa é a ancoragem interna. A identidade deve ser definida de forma privada, não socialmente. Quando os valores e a direção são autoestabelecidos, os comentários externos perdem o poder. Os outros podem questionar, mas a dúvida não cria raízes. As decisões permanecem firmes. Jogadores sujos confiam na suposição de que você precisa de concordância para prosseguir. Quando essa suposição falha, a vantagem deles desaparece. Você não é mais guiado pela aprovação ou desaprovação. Você age a partir do alinhamento, não da garantia externa. Isso não significa rigidez. Crescimento envolve mudança, mas a mudança escolhida intencionalmente é força. A mudança induzida pela confusão é fraqueza. Maquiavel entendia a diferença. Ele alertou contra deixar que outros definam quem você deve ser em momentos de pressão. Quando a identidade é ancorada internamente, a manipulação se torna visível. Tentativas de desestabilizar parecem óbvias em vez de persuasivas. Você reconhece a tática e se desliga emocionalmente. Sem acesso emocional, a influência falha. A posição mais forte não é a certeza constante, é a autoconfiança. Quando você confia em sua bússola interna, o ruído externo desaparece. Jogadores sujos perdem a capacidade de guiar o comportamento porque não há nada solto para puxar. A clareza não é barulhenta, é firme, e a firmeza torna a manipulação custosa. Número 8. A arma mais subestimada, a inconsistência. Maquiavel entendeu que a estabilidade conforta os observadores, mas a incerteza perturba aqueles que buscam o controle. Quando o comportamento se torna muito consistente, ele se transforma em um padrão que os outros podem antecipar. A antecipação cria o planejamento. O planejamento cria a vantagem. Jogadores sujos confiam nessa sequência. Eles não temem a força. Eles temem a imprevisibilidade. A inconsistência controlada não é desordem. É variação seletiva. Significa escolher quando estar disponível e quando estar distante, quando se envolver e quando se conter. Essa variação quebra a expectativa. Os outros não conseguem se estabelecer em um ritmo confiável perto de você. Sem ritmo, a influência enfraquece. Jogadores sujos prosperam na previsão. Eles testam reações, mapeiam hábitos e medem o tempo de resposta. Uma vez que entendem seu comportamento padrão, eles projetam abordagens em torno dele. A inconsistência quebra esse planejamento. Quando as reações mudam sem explicação, o cálculo falha. Maquiavel favorecia a irregularidade porque ela cria atrito psicológico. As pessoas se tornam cautelosas quando os resultados variam. Elas desaceleram, elas questionam suposições, elas hesitam antes de agir. Essa hesitação devolve o controle a você sem confronto. O comportamento previsível também convida ao sentimento de direito. Quando as pessoas sabem o que esperar, começam a presumir o acesso. Elas esperam respostas, disponibilidade e acomodação. A inconsistência interrompe esse sentimento de direito. Ela reintroduz limites sem avisos. Jogadores sujos frequentemente interpretam a consistência como obrigação. Eles forçam isso, sabendo que você responderá da mesma maneira todas as vezes. A irregularidade remove essa vantagem. Quando o acesso não é garantido, o comportamento se ajusta. O respeito aumenta silenciosamente. A inconsistência também protege a informação. Quando as respostas são uniformes, os outros inferem a intenção. Quando existe variação, a intenção permanece incerta. Essa ambiguidade impede o direcionamento estratégico. Jogadores sujos não podem planejar efetivamente sem entender como você reagirá. Maquiavel entendeu que o controle exige familiaridade. Quanto menos familiar você se torna, mais difícil é manipular você. Isso não significa caos.
Significa recusar-se a oferecer uma versão fixa de si mesmo para todos. Muitas pessoas temem que a inconsistência pareça instável. Jogadores sujos exploram esse medo. Eles pressionam os outros a manter a previsibilidade, rotulando a variação como não confiável. Na realidade, a inconsistência controlada sinaliza a autonomia. Ela comunica escolha. A chave é a intencionalidade. A aleatoriedade sem propósito cria confusão. A variação com consciência cria poder. Cada mudança deve servir ao posicionamento, não ao impulso. Maquiavel enfatizou o controle sobre a aparência, não o abandono da disciplina. Quando a inconsistência é aplicada corretamente, os outros se adaptam a você em vez de você se adaptar a eles. Eles esperam, eles observam, eles hesitam. A vantagem se inverte. Você não está mais reagindo dentro do cenário deles. Eles estão se ajustando dentro do seu. Eu quero que você deixe esta afirmação nos comentários. Eu sou imprevisível. Número 9. Por que ir embora cria medo? Maquiavel reconheceu que o distanciamento perturba aqueles que dependem da reação. Jogadores sujos esperam envolvimento. Eles antecipam argumentos, defesas ou explicações. A participação confirma a relevância deles. Quando você se retira, a estrutura na qual eles confiam entra em colapso. Ir embora nega o reforço. Sem resposta, o esforço perde o propósito. Jogadores sujos medem a influência pela atenção recebida. Quando a atenção desaparece, a incerteza substitui a confiança. Eles começam a questionar a eficácia, o tempo e o impacto. A ausência interrompe o controle da narrativa. Enquanto você permanece presente, os outros moldam a interpretação. Eles atribuem motivos, enquadram intenções e guiam a percepção. Quando você sai, esse controle enfraquece. Não há comportamento imediato para reinterpretar. O silêncio cria um vácuo. Maquiavel entendeu que presença é igual a acesso. O acesso permite a pressão. A retirada bloqueia a vantagem. Quando você se desengaja, você nega oportunidades de provocação, escalada ou extração de informações. Jogadores sujos perdem o palco deles. Ir embora também sinaliza a autossuficiência. Comunica que os resultados não dependem do engajamento. Isso desafia as suposições. Jogadores sujos frequentemente acreditam que os outros precisam de resolução, fechamento ou validação. Quando essa necessidade está ausente, a influência deles diminui. O medo surge da incerteza. Quando você sai sem explicação, os outros ficam adivinhando. Eles se perguntam se julgaram mal, se foram longe demais ou se perderam o controle. Essa incerteza muda o foco para dentro deles. Em vez de mirar em você, eles reavaliam a si mesmos. Maquiavel observou que o poder é frequentemente mantido por meio da dependência. Quando os outros dependem de resposta, negociação ou reconhecimento, a influência persiste. Ir embora quebra a dependência. Isso demonstra autonomia sem confronto. Muitas pessoas permanecem engajadas por hábito. Elas acreditam que a participação é igual à força. Jogadores sujos encorajam essa crença porque os beneficia. Na realidade, a contenção comunica confiança. A retirada comunica poder de escolha. Ir embora também preserva energia. O envolvimento drena o foco. O distanciamento restaura a clareza. Quando você dá um passo atrás, a perspectiva retorna. Você observa a distância em vez de reagir por dentro. Esse reposicionamento enfraquece a influência externa. Há também uma mudança de reputação. Aqueles que se distanciam com calma parecem não se incomodar. Aqueles que buscam reação parecem desesperados. Os observadores notam esse contraste. A autoridade gravita em torno daqueles que não perseguem o resultado. Maquiavel entendeu que o medo nem sempre é barulhento. Ele frequentemente aparece como confusão, dúvidas ou hesitação. Ir embora cria os três. Jogadores sujos ficam sem a confirmação de que suas táticas funcionaram. Essa dúvida permanece. Isso não significa um desaparecimento permanente. Significa escolher quando a presença serve a você. O engajamento deve ser estratégico, não habitual.
Quando ir embora se torna uma opção, a vantagem retorna. O sinal mais forte que você pode enviar não é a resistência, é a indiferença. Quando os outros percebem que não podem provocar, persuadir ou pressionar você a se envolver, eles reconsideram a abordagem deles. Ir embora remove o público deles, a vantagem deles e a narrativa deles. O que resta é a incerteza, e a incerteza gera cautela. O poder não precisa discutir. Às vezes, ele simplesmente sai. Número 10. A verdade final de Maquiavel. Maquiavel nunca prometeu harmonia. Ele entendeu que a paz é temporária, mas a posição perdura. Aqueles que buscam resolução constante se colocam em ciclos vulneráveis. Aqueles que focam no posicionamento se elevam acima de conflitos recorrentes. A verdade final não é sobre vencer discussões, é sobre se tornar inatingível. Jogadores sujos operam onde existe acesso. Eles provocam onde a reação é provável. Eles investem energia onde a influência é possível. Quando esses canais se fecham, o esforço para. Maquiavel reconheceu que o verdadeiro poder não é o confronto, é o custo. Quando interagir com você se torna caro, o comportamento muda. Tornar-se intocável não exige dominância, exige autodomínio. Quando as reações são medidas, as explicações são mínimas e o engajamento é seletivo, os outros se ajustam, eles testam menos, eles pressionam menos, eles redirecionam a atenção para outro lugar. A influência desaparece naturalmente. O objetivo não é o controle sobre os outros, é o controle sobre si mesmo. Uma vez que isso é estabelecido, a manipulação externa perde a força. Jogadores sujos prosperam no acesso emocional. Remova o acesso e as táticas enfraquecem. Sem retorno, a pressão não consegue se calibrar. Maquiavel entendeu que a posição é mantida através da consistência de princípios, não da previsibilidade de comportamento. Os valores permanecem estáveis. A expressão varia. Esse equilíbrio confunde aqueles que buscam vantagem, ao mesmo tempo em que aterra aqueles que observam. A intocabilidade também altera a reputação. As pessoas sentem quando os limites existem sem precisarem ser anunciados. Elas sentem quando o engajamento é opcional, não reativo. Essa percepção muda o tratamento. As interações se tornam cautelosas. O comportamento se modera. Muitos acreditam que o respeito é exigido. Maquiavel observou que ele é conquistado indiretamente. Quando você não persegue os resultados perseguem você. Quando você não discute narrativas, as narrativas se dissolvem. Quando você não defende a identidade se estabiliza. A verdade final é simples, mas difícil. O poder não é barulhento. É um alinhamento silencioso. Ele ajusta os ambientes em vez de reagir dentro deles. Ele molda o contexto em vez de debater o conteúdo. Jogadores sujos não conseguem operar efetivamente em ambientes que não controlam. Tornar-se caro não significa ser distante de todos. Significa reservar o acesso para aqueles que respeitam os limites. Significa escolher para onde a energia flui. Significa entender que a disponibilidade é uma vantagem. Maquiavel não aconselhou o isolamento. Ele aconselhou a seletividade. A influência permanece mais forte quando o engajamento é intencional, quando a presença é conquistada, não automática. Essa seletividade força os outros a se autorregularem. Uma vez que as pessoas percebem que provocar você não produz retorno, as estratégias mudam, a atenção se move, não porque você derrotou alguém, mas porque a interação não os beneficia mais. Esta é a lição final de Maquiavel. O objetivo não é a dominação, é a elevação além do alcance. Quando o seu estado interno não pode ser manipulado, o comportamento externo perde a relevância. Posição é liberdade e liberdade é a vantagem final. Se eles jogam sujo, não espelhe o caos deles. O espelhamento mantém você dentro da estrutura deles. Mantém você reagindo a regras que você não criou. Superá-los mentalmente não é sobre truques, é sobre clareza. Clareza sobre quem você é, o que você permite e para onde vai a sua energia. Tudo o que você ouviu neste vídeo aponta para uma verdade. O poder não grita,
Ele não tem pressa. Ele não se explica para se sentir seguro. O poder ajusta o ambiente e deixa os outros se exporem. No momento em que você para de reagir sob comando, no momento em que você para de preencher o silêncio, no momento em que você para de provar suas intenções, algo muda. As pessoas se tornam cuidadosas perto de você, não porque você as ameaçou, mas porque não conseguem mais ler você. E pessoas imprevisíveis são caras para se lidar. Você não precisa confrontar cada movimento. Você não precisa vencer todas as discussões. Você não precisa corrigir todo o mal-entendido. O seu trabalho não é ser amado. O seu trabalho é estar bem posicionado. Uma vez que as pessoas percebem que você não persegue resultados, não implore por clareza. Não entre em pânico sob pressão. Elas param de jogar sujo com você, não por moralidade, mas por interesse próprio, porque a manipulação só funciona onde o acesso é barato. Lembre-se disto, você não se torna poderoso adicionando ruído, você se torna poderoso removendo a previsibilidade. Se este vídeo ajudou você a ver o jogo com mais clareza, se deu palavras para coisas que você sentiu mas não conseguia explicar, faça 3 coisas agora mesmo. Curta este vídeo para que ele alcance pessoas que precisam de consciência, não de conforto. Compartilhe com alguém que continua sendo manipulado sem entender o porquê. E inscreva-se no canal, porque os próximos vídeos irão ainda mais fundo no poder, na psicologia e no controle mental. Deixe seus pensamentos nos comentários. Diga-me qual princípio impactou mais. E lembre-se, você não vence jogando sujo. Você vence se tornando intocável. Mantenha-se afiado, mantenha-se consciente e nunca jogue um jogo que você não entende. Ei, guerreiros, se eles jogam sujo, superem eles mentalmente, porque este mundo não recompensa o coração mais limpo, ele recompensa a mente mais afiada. Maquiavel nunca ensinou as pessoas a serem más. Essa é a desculpa que pensadores fracos usam quando se sentem desconfortáveis com a verdade. O que ele realmente ensinou foi muito mais perigoso do que a maldade. Ele ensinou a ter consciência. Ele ensinou a sobrevivência. Ele ensinou como ficar de pé em uma sala onde todos os outros já estão deitados. Olhe ao redor da sua vida por um momento no trabalho, nos círculos sociais. Você notará algo estranho. As pessoas que manipulam raramente parecem agressivas. Elas parecem calmas. Elas parecem razoáveis. Elas sorriem enquanto reorganizam o tabuleiro contra você. Maquiavel entendeu isso há séculos. O poder não vem de gritos, ele vem do posicionamento, da paciência, de saber como as pessoas pensam quando acreditam que ninguém as está observando de perto. Se alguém joga sujo com você, não é porque é mais forte do que você. É porque eles entendem algo que nunca lhe foi ensinado. Eles entendem o comportamento humano sem o conforto da moralidade. Eles sabem como as expectativas funcionam. Eles sabem como as reações expõem fraquezas. Eles sabem como o silêncio cria pressão. E o mais importante, eles sabem que pessoas boas hesitam. Pessoas boas esperam. Elas esperam que as coisas melhorem. Elas esperam justiça. Elas acreditam que as intenções importam mais do que os resultados. Jogadores sujos não pensam assim. Eles não atacam a força, eles atacam as expectativas. Eles esperam que você presuma decência.